Bom, voltando aqui, a gente vai continuar aqui com o curso de desenvolvimento de jogos, né? Estava aqui configurando as câmeras e basicamente, assim como nas últimas aulas, é, hoje também vai ser bem prático. Então, eu vou colocar atividades para vocês fazerem, desenvolverem, programarem, porque a minha ideia desde o início do curso era o quê? Passar para vocês o básico de como isso funciona e para que vocês possam pensar por conta própria. Porque, por exemplo, se eu só ficar fazendo tudo, vocês vão seguir minha linha de raciocínio. E aí, se quando eu não estiver aqui, né, e vocês forem fazer por conta própria, talvez vocês tenham uma dificuldade em seguir esse processo, né? Então, a minha visão de aprendizagem é que, por exemplo, vocês têm que se forçar a seguir a linha de raciocínio própria de vocês, né? Então, por exemplo, você aprender o básico ali e vocês têm que começar a pensar por conta própria como solucionar esses problemas, tanto da programação quanto em qualquer área que vocês forem fazer, né? Então, por exemplo, eu acho essencial vocês identificarem padrões, tanto padrões da ferramenta, padrões de como funciona a mecânica, a programação, ou qualquer área que vocês estejam atuando, e identificar esses padrões e começar a seguir esses padrões para solucionar da forma mais rápida, eficaz e melhor possível, né? A orientação a objetos também é essencial. Como eu já falei para você, a gente está trabalhando com isso. Por quê? Porque justamente por esse motivo. A gente vai conseguir abstrair vários padrões do seu jogo na orientação a objeto, criando classes, criando hierarquias, criando elementos, criando as interfaces. E com essa abstração você consegue reutilizar muitos e muitos códigos sem ter que ficar escrevendo mecânicas novas. Então, com um único código, eu posso fazer 10 mecânicas diferentes. Com um único código de inimigo, eu consigo herdar e criar 10 inimigos com 10 poderes diferentes. Então, a minha visão desde o início é essa com vocês, né? Tentar passar esse conhecimento para vocês nesse sentido, tá? Então, pensando justamente nisso, eu meio que criei passos básicos aqui, ó, que vocês podem seguir, né? Passos básicos que vocês podem seguir na hora de estar desenvolvendo o jogo de vocês, tá? É óbvio que dentro desses passos básicos existem subpassos, né? Subtópicos. Só que cada um de vocês vai identificar qual que é o melhor para vocês, qual que faz mais sentido, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, todos os passos abaixo estão extremamente resumidos e podem ser adaptados e trocados da ordem, né? Trocados à ordem. Você vai precisar entender como funciona e como fica melhor para você. Então, por exemplo, eu coloquei aqui mais ou menos como que a minha cabeça pensa. Não necessariamente vocês têm que pensar igual a mim. E eu acredito que vocês têm que pensar diferente, para claramente formar o próprio raciocínio individual de cada um. Então, por exemplo, aqui ó, eu começo com a ideia do jogo. Depois eu seleciono modelos e assets na loja da Unity. Tá? Então vou lá na loja da Unity e eu procuro todos os modelos, assets e todas as ferramentas que eu posso pegar pronto de outros desenvolvedores, para que eu não gaste meu tempo com aquilo. Então eu organizo o projeto em pastas. Então eu organizo minha Unity, a visualização da Unity e todas essas coisas, tá bom? Aí eu crio inicialmente o personagem e as mecânicas de movimento. Então eu crio o personagem, as mecânicas de movimento para começar a criar o jogo, interagir com o jogo. E depois disso eu crio os mapas e cenários. Após esse passo, eu crio todas as mecânicas auxiliares relacionadas aos mapas e os cenários. Então, por exemplo, eu vou colocando lá as mecânicas dentro do jogo, né? Por exemplo, vai ter uma porta. Eu programo a porta para abrir e fechar e coloco lá no jogo. Eu programo um baú para abrir e colocar os itens dentro do baú. E eu vou programando os passos auxiliares um por um, módulo a módulo. Sempre pensando em abstrair o máximo possível das coisas. Ok? Depois disso, eu crio menus, inventários, barras de vidas e etc. Então, menus que seu jogador vai ver, né? Por exemplo, menu de vida, menu de poder, menu de dano, todos os tipos de menu que seu jogo vai ter. E aí você vai adaptando esses menus para ficar melhor a interface com o tempo. Depois eu crio a cena que tem o menu Start, né? Onde vai ser quando a pessoa inicia o jogo e vai conseguir carregar o jogo, carregar a cena, essas coisas. Eu faço o menu de Game Over, ou seja, a cena que dá Game Over quando a pessoa morre. Eu faço os menus de Pauser e as configurações, por exemplo, configurar gráfico, configurar a velocidade do jogo, configurar linguagens, essas coisas. Por último, né, eu vou para a criação de efeitos sonoros. Então, meu jogo até esse momento não tem efeito sonoro nenhum.
e aí eu começo a criar os efeitos sonoros do meu jogo. Eu começo a introduzir os efeitos sonoros. Porque, novamente, eu modularizo tudo, né? Então eu crio um script lá, controlador de efeito sonoro. E som aleatório. E tudo que tiver som aleatório vai ter esse script de som aleatório. Eu crio um script, sei lá, fala do jogador. Todo mundo que for falar vai usar esse script de fala do jogador. E aí eu consigo abstrair todos os sons do jogo para poucos scripts que controlam isso. E por último, o final de tudo, tudo mesmo, depois que o jogo está pronto, testado, 100% jogável, sem nenhum bug aparente que eu encontre, eu vou para a parte da criação de tradução. Então eu traduzo o jogo para 20 e poucas línguas, quantas línguas você quiser, para colocar na Unity ou em qualquer outra, sei lá. Você quer fazer uma Game Jam, você faz inglês e português, entendeu? Aí você vai lá e traduz seu jogo. E obviamente, você pode traduzir da forma difícil, que é traduzindo menu por menu, ou você pode traduzir da forma fácil. Você cria um código e esse código vai ter um ID, né? Você vai criar um código e para cada tradução, né? Cada campo de texto que você tem que traduzir vai ter um ID associado àquilo ali. E aí depois você vai criar um texto auxiliar, né? Que, por exemplo, associar o ID à sua tradução. Então, o ID 045 significa em russo tal coisa, em português tal coisa, em alemão tal coisa. Aí toda vez que o jogo identificar o ID 045, ele vai colocar o idioma, vai substituir pelo idioma que você escolheu. Então, basicamente, eu fiz esse passo a passo aqui para vocês terem uma ideia de como vocês podem seguir e pensar na hora de produzir um jogo. É basicamente uma ideia inicial aqui, mas é claro que vocês vão fazer a própria de vocês. Né? Pensar por conta própria nesse sentido e ver o que melhor se adapta para cada um. Ok? E aí a gente vai realmente para o cronograma da aula que eu fiz aqui, tentando colocar algumas mecânicas interessantes que a gente ainda não fez, né? Na aula passada vocês criaram bastante o mapa e mexeram com essa parte de criar mapa, criar inimiguinho por conta própria, mexeram na movimentação, na colisão de mapa, para quem veio, né? E nessa aula eu criei alguns objetivos, que vai ser, por exemplo, destruir um objeto da cena com colisão, criar um canvas de menu inicial, né? Ou seja, a cena de start do jogo, né? Onde vai ter créditos, carregar jogo, essas coisas. Usar o menu Start criado e carregar uma cena, ou seja, você vai usar o código de load que eu já fiz com vocês e vai associar esse menu que vocês acabaram de criar para conseguir carregar uma cena diferente no jogo. Vocês vão criar um menu de pauser. Então aqui, por exemplo, eu vou fazer com vocês um menu de pauser, como pausar o jogo, de pausar o jogo. Criar um inimigo usando herança. Então, na aula passada a gente criou um inimigo, vocês criaram um inimigo programando, teoricamente, né? Por conta própria. Então vocês pegaram o inimigo lá, fizeram um estado para ele, movendo, andando, tal. Agora, dessa vez, eu vou dar para vocês uma classe robusta que eu programei, que tem várias funções lá dentro, já tem várias variáveis, e vocês vão herdar essa classe. Vocês vão herdar essa classe e modificar ela para fazer um inimigo próprio de vocês, utilizando as características da classe principal. Então, por exemplo, vocês não vão se preocupar com movimentação nem nada disso, porque a classe principal já implementa isso. Vocês vão, por exemplo, sobrescrever o método de dar dano, sobrescrever o método de poder, sobrescrever o método de animação, sei lá, algo do tipo. E é basicamente isso, né, que eu pensei para a aula de hoje. Então, a gente vai iniciar aqui, ó, destruindo um objeto da cena com colisão, tá? Alguém tem alguma ideia de como fazer isso? Ah, antes de tudo, né? Eu esqueci de falar no início da aula, mas assim como eu estou falando em todas as aulas, se eu estiver indo muito rápido, por favor, me fale. Se tiver alguma crítica, sugestão, pode falar também, eu não me ofendo, pode falar qualquer tipo de coisa para mim. Eu sou diferente das outras pessoas, então pode falar qualquer tipo de coisa para mim, eu não vou ficar ofendido ou triste. E é isso aí. Alguém tem alguma ideia de como começar esse primeiro objetivo aqui, ó? Destruir um objeto da cena com colisão. Vamos supor, vocês lembram que na aula passada, vou até abrir a Unity aqui, ela já está aberta. A gente tem nosso inimigo aqui, ó. Vou dar um play, né? Deixa eu pegar o zoom aqui também, aqui. Que esse data show não ajuda muito, né? Deixa só compilar aqui. Foi, né? Aí.
Tá. Eu tenho meu inimigo ali se locomovendo, que nem a gente fez na aula passada, tá bom? Mas vamos supor o seguinte, ele vai se locomover até o ponto lá de target que eu coloquei. E parou. E ele fez isso desviando das árvores, ou seja, utilizando aquele algoritmo que eu mostrei para vocês, né, vocês podem estudar depois, de melhor caminho. Que ele calcula a posição do espaço aqui, atribui andável ou não andável para ele, faz todos os cálculos matriciais para isso funcionar. Mas vamos supor que quando o seu inimigo passar em cima de algum objeto, ele destrói esse objeto, ou ele coleta esse item. Então, basicamente, essa é a ideia. Vocês vão usar isso muito na Unity. Então, por exemplo, colisores. Vocês vão usar muito colisores na Unity. Para dar um disparo, por exemplo. Uma bala vai ter que ter um colisor. Para quando ela acertar algo, ela dá dano, ela soltar uma partícula, algo do tipo. Então, vocês usam muito colisor na Unity. Alguém tem alguma ideia de como a gente faz esse primeiro objetivo? Que seria, por exemplo, destruir algo na cena com a colisão. Ou seja, quando o player estiver andando, você destrói algo na cena? Exatamente, existe uma função da Unity que você faz isso, tá? Então, a Unity ela já fornece para nós uma função de colisão. E a gente pode conferir essa função de colisão no próprio manual da Unity. Então, se você for entrar aqui no manual da Unity, né, manual Unity, e você entrar na Unity e pesquisar on trigger enter ou on collision enter, você vai ter esses dois tipos de colisão, tá? E é válido eu lembrar uma coisa aqui para vocês. Lembrar não, falar, né? Existem dois tipos de colisão na Unity. Vocês lembram? Deixa eu mostrar aqui visualmente primeiro, né? Ó, eu vou entrar aqui, ó. Prestem atenção aqui. Eu tô na minha hierarquia, novamente, lembrando para vocês, hierarquia é tudo que está construindo, tudo que está construído no nosso mapa, ou seja, todos os objetos, códigos, players, prefabs, tudo que está dentro do seu jogo naquele mapa específico. E inspector é os atributos, os componentes associados ao objeto que você selecionou na hierarquia. Então, vou selecionar essa árvore, por exemplo. Eu selecionei essa árvore aqui, ó. Percebam que dentro dessa árvore existe um objeto chamado Cápsula Collider, ok? Existe um objeto chamado Cápsula Collider 2D, que é o colisor 2D em forma de cápsula, que é um código que a própria Unity fornece para você, que simula a colisão de física, ok? Se eu vim num objeto vazio aqui, por exemplo, eu entrei no Game Object, eu vou colocar aqui, prestem atenção, isso aqui é só para vocês terem noção da física, tá? Então, vou colocar aqui um Box Collider 2D. Ou seja, é um colisor de física 2D que vai simular a física de colisão 2D do nosso objeto. Existe uma função chamada Trigger. Percebam? Se eu marcar essa variável, é uma função não, é uma variável. Se eu marcar essa variável como true, como verdadeira, no Trigger, o que significa? Ó, vou até colocar o mouse aqui em cima, ó. Ele vai falar para você o seguinte, que ele vai ter uma colisão, né, padrão aqui da Unity. Então, por exemplo, se tiver marcado o trigger, a minha colisão ela vai ser desabilitada, ou seja, um objeto vai conseguir passar por dentro do outro, mesmo tendo um colisor dentro dele. Porém, quando esse objeto passar por dentro do outro, ele vai mandar um sinal. Seria tipo, por exemplo, você pisou no botão do chão e veio a armadilha de pedra. Entendeu? Então é tipo um trigger, uma armadilha, uma chave, um aviso. Então, se você marcar esse trigger, eu vou dar só uma simulação visual aqui. Vamos supor que eu criei um objeto, né, um box collider quadrado aqui, que ele está com colisor de trigger. Quando, por exemplo, o meu inimigo, meu player, estiver passando, andando, e o colisor do meu player colidir com o colisor desse trigger aqui, desse objeto que tem um trigger ativado, o trigger vai dar um aviso para o código, ó, houve uma colisão. E aí você executa algo. Então, se houve uma colisão, você executa algo. Tá bom? Então, a gente pode usar o trigger. Por isso que existem duas funções. Existe na Unity duas funções. Uma chamada onTriggerEnter, que ele identifica um colisor de trigger. E existe uma chamada onCollisionEnter,
que identifica um colisor sem ser trigger. Eu vou mostrar aqui em código para ficar mais didático para vocês e vocês conseguirem compreender melhor, tá? Já podem agora seguir esses passos, tá? Então, basicamente, criem aí no código de vocês. Vai em Project, né? Vai aqui em Project, lembrando que Project é a sua hierarquia de pastas, onde fica salvo todos os seus arquivos, né? Códigos, scripts e prefabs. Não é o que está na cena, é a sua hierarquia de pastas. Então, em Project, vocês vão procurar a pasta estudar, que a gente já criou, né, nas aulas passadas, que está provavelmente dentro de Media Lab, no meu caso está dentro de Media Lab, estudar. E aqui no script, na onde estão os scripts que a gente está criando para estudar, eu vou criar um novo script, tá? Esse novo script eu vou colocar o nome de checar colisão, ou check collision, por exemplo. Check collision, tá? Que vai ser um script que a gente vai criar para checar a colisão e fazer algo quando houver essa colisão. Todo mundo conseguiu criar o script aí? Vocês lembram como cria o script? Botão esquerdo do mouse, create mono behavior script. Caso alguém não lembre. Botão esquerdo do mouse, create mono behavior script. Tá? Então criem um script e abram ele por gentileza aí no Visual Studio ou no Visual Code. Lembrando, ó, olhem aqui rapidão que o dontpad.com/Media Lab Jogos tem os arquivos de todos os scripts que a gente já fez aqui, tá? Então, se alguém perdeu alguma aula, faltou, você consegue vir aqui nesse link aqui e copiar todos os scripts que a gente já fez. Tem um monte de script aqui, ó, o tanto aqui, ó. Tá bom? Todo mundo conseguiu criar o script que eu falei para vocês agora? Com o nome aleatório que vocês quiserem? Alguém não conseguiu? Tá. Então abram um script aí no visualizador de códigos ou na IDLE de visualização de códigos que vocês têm. Abriu para todo mundo aí? Todo mundo já conseguiu abrir? Ó, prestem atenção aqui que a gente vai começar a programar, tá? E aí eu vou dar um desafio para vocês isso aqui depois. Então, eu estou novamente aqui no meu código da Unity, no meu código, né? Eu estou importando, como sempre, a biblioteca da Unity, que é a Unity Engine, né? Using Unity Engine aqui em cima, ó, eu importo a biblioteca da Unity, né? Using Unity Engine eu importo a biblioteca da Unity. Isso aqui é uma classe pública que eu coloquei o nome de Check Collision, né? E ela está herdando o MonoBehavior. Lembrando que a classe MonoBehavior é a classe que faz com que esse código possa rodar dentro da Unity aqui no meu hierarchic, né? Então, se eu selecionar, por exemplo, aqui os scripts, para ele aparecer aqui no meu inspector, para ele aparecer, por exemplo, esse pathing aqui aparecer no meu inspector, ele tem que herdar de MonoBehavior. Então, toda vez que você quiser que algum código da Unity apareça no inspector, ele tem que herdar de MonoBehavior. Ele criou por padrão a void start, que é a void que é chamada uma única vez quando inicia o jogo, e criou por padrão a void update, que é chamada a cada frame do jogo. Só que nesse caso aqui, vamos apagar essas duas voids aqui, ó, essas duas funções. Apaguei as duas funções. Por que eu apaguei as duas funções? Porque eu não vou usar nem o start e eu não vou usar nem o update, tá? Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função padrão da Unity. Vocês podem pesquisar ela no manual da Unity ou no ChatGPT ou em qualquer coisa. Que chama aqui, ó, void, né? On trigger. E aí você percebe que existe aqui, ó, on trigger enter e on trigger enter 2D. Alguém sabe me dizer por que tem o enter e o enter 2D? Alguém chuta? Hã? A altura também? Para fazer uma contar em cima do computador, diferencia.
Mais ou menos, mas não é bem assim. Ó, o Enter, OnTrigger Enter, vai identificar uma colisão quando for um jogo 3D. Então, ó, se eu vim aqui na minha Unity e, por exemplo, eu vim aqui no meu Inspector, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é importante, ó. Se eu colocar aqui um colisor, por exemplo, ó, Box Collider. Se eu colocar um Box Collider, ele é uma colisão 3D, tridimensional, ela tem profundidade, x, y, z. Se eu colocar um Box Collider 2D, ele é uma colisão 2D, ele só vai colidir em x e y, ele não tem profundidade. Então, se eu quiser testar uma colisão 2D, obviamente eu tenho que usar no meu código OnTriggerEnter 2D. Se eu estiver fazendo um jogo 3D e os meus objetos na minha cena tiverem com a colisão no modo 3D, que é, por exemplo, Box Collider, Cápsula Collider, eu tenho que usar o OnTriggerEnter normal. Se os objetos da minha cena tiver com Box Collider 2D, ou Collision Enter 2D, ou Cápsula Collider 2D, qualquer coisa que seja 2D, eu tenho que usar o OnTriggerEnter 2D. Então, se vocês virem aqui no código e começar a escrever, ó, OnTrigger, ó, vai aparecer OnTrigger 2D, OnTriggerEnter 2D, OnExitEnter 2D e OnStay 2D. E a gente vai entender a diferença entre eles, tá? A gente vai escolher primeiro o OnTriggerEnter 2D. E a gente vai escrever aqui embaixo também uma segunda, que vai ser void OnTriggerExit 2D. E a gente vai escrever mais uma, que vai ser void OnTriggerStay 2D, tá? Tá, eu criei 3 funções padrões que a Unity me dá e que eu herdo isso de MonoBehavior. OnTriggerEnter 2D, e ela pede como parâmetro um Collider 2D. Eu criei um OnTriggerExit 2D, e novamente ela pede como parâmetro um Collider 2D. E eu criei um OnStayEnter 2D. Tá, mas qual que é a diferença entre esses 3? Alguém chuta? Tá no nome. Exatamente, ó. OnEnter. OnEnter 2D. Quando o objeto, esse objeto, vamos supor que meu player está aqui, ó. Meu player está aqui. Ele tem seu raio de colisão aqui, ó. Nesse quadradinho aqui. Quando a colisão do meu player entrar em contato com a colisão do objeto que tem meu script, eu vou receber um trigger aqui, ó. OnTriggerEnter 2D. Ou seja, quando entrou, no momento do instante que entrou, ele envia esse sinal e nunca mais envia. O sinal é enviado uma única vez quando um colide com o outro. Tá? A nossa OnTriggerExit. Então, suponha que meu objeto já está aqui dentro da colisão. O meu colisor de um já está sobrepondo o colisor do outro. Tá? Então, o meu colisor de um já está sobrepondo o meu colisor do outro. Ou seja, o azul é o colisor de um, o vermelho é o colisor do outro. O azul está dentro do colisor do vermelho. Quando o objeto aqui, que está na cor azul, sair, né, ele vai se locomover, transladar para sair. Quando ele sair, imediatamente o ponto, na hora que ele sair, vai enviar um sinal para cá, para dentro do código, e o código vai receber, ó, o objeto saiu uma única vez. Tá? Uma única vez. E o OnTriggerStay, como o próprio nome em inglês já diz, stay, de estar dentro, ou seja, ele vai ficar enviando sinal constantemente quando um colisor estiver sobrepondo o outro. Tá? Então, por exemplo, você quer que o jogador tenha um susto, apareça, puf, deu um susto na tela do jogador, ou no jogo de terror, quando ele passar em certo ponto do mapa. Então você coloca um trigger. Quando ele passa em certo ponto do mapa, entrou a colisão naquele ponto do mapa, bum, toma um susto. Mas esse susto só acontece uma única vez, nunca mais. Tá? Vamos supor, você pode usar um OnTriggerExit também, né? Quando o jogador sair de uma área, acontece tal coisa. Então ele está na colisão daquela área e não acontece nada. Mas naquele momento que ele sai fora da colisão daquela área, bum, toma um susto, acontece alguma coisa. Ou, por exemplo, você quer que fique aparecendo uma mensagem, sei lá, na tela. Fora da área de colisão,
volte para a área original do jogo, sei lá, está fora do limite do jogo. Aquelas mensagens de fim de mapa, por exemplo. Então, se você sair da colisão do jogo, né, aparece a mensagem, fora da área de mapa, algo do tipo. Então, a gente criou essas 3 funções aqui, tá bom? Tá, mas vamos ver essas funções funcionarem na prática, certo? Então, ó, quando acontecer essas colisões, tá vendo que eu tenho um parâmetro aqui em cima? Preste atenção que isso aqui é de programação, ó. Essa é uma função, e essa função recebe um parâmetro. Como essa função vai receber esse parâmetro é insignificante para você. O monobehavior vai fazer isso para você, tá? Então ela vai cascatear lá dentro, internamente, um monte de funções que vai entregar esse parâmetro para você. Você não precisa se importar com isso. Então você só vai aceitar que esse parâmetro vai chegar aqui para você quando houver um trigger, uma colisão. Então o que você faz? Você vai pegar esse parâmetro, que ele vai estar com as informações da colisão, obviamente. Então se eu pegar aqui, ó, collision, que é o parâmetro que eu estou recebendo, e por exemplo, .GameObject.name, ou seja, eu vou pegar o parâmetro do nome do objeto que acabou de colidir comigo. Como esse parâmetro chegou para mim é indiferente. A Unity vai fazer isso para você. Você só precisa saber que tem essas características dentro desse colisor. Então vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou printar no meu debug o nome do objeto que colidiu comigo quando eu entrar na minha colisão. Quando eu sair da minha colisão, eu quero que eu printe o nome do objeto mais, por exemplo, a mensagem saiu, né? O nome mais a mensagem saiu. Quando eu entrar, eu vou printar o nome mais a mensagem entrou. E quando eu tiver dentro do meu objeto, eu vou printar o nome do meu objeto mais a mensagem aqui, ó, estou dentro, tá? Eu vou disponibilizar esse código para vocês, caso alguém não consiga ter copiado, né? Copiei, colei e vou colocar lá no Notepad. Todo mundo tem o link do Notepad? Ó, lembrando, o link do Notepad é Notepad/Media Lab Jogos. Tá aqui em cima o link, ó. Para caso alguém queira, ó, olhem aqui, tá aqui o link. Tá, escrevi meu código, vou salvar meu código. Vou voltar para minha Unity. Novamente. Assim como nas outras aulas. Eu quero ver se vocês estão pegando, né? Por linha de raciocínio próximo. Criei meu código na minha aba Project. Vim na aba Project, criei meu código, escrevi meu código. Beleza, Luiz. E agora, o que eu faço? O código vai funcionar? Criei o código aqui, escrevi o código vai funcionar? Exatamente. Eu vou ter que relacionar o código com algum elemento que está construído no meu jogo. Ou uma porta, uma caixa, um player. Então eu vou ter que pegar esse código e relacionar com algum componente na hierarquia. Beleza? Ó, então, meu código não está funcionando. Beleza. Você associou ele a alguém? Não, né? Então vamos associar ele a alguém aqui, né? Vou criar aqui um objeto. Então criem aí para vocês testarem uma caixa, um colisor, algo do tipo, para vocês colocarem um colisor dentro dele, né? Ó. Criei meu colisor e eu vou colocar meu código aqui dentro dele como se fosse um componente, beleza? Então eu vou add component aqui no meu colisor, no meu objeto que eu criei, e vou colocar lá o código, né? Check collision, o nome do código que eu fiz. Vou abrir meu console aqui para conseguir debugar as mensagens que vão estar aparecendo, tá? E vou dar um play aqui, vamos ver o que vai acontecer. Dei um play. Dei um play aqui, tá bom? O meu inimigo, ele vai começar a se locomover. E aí, bom dia, tudo bem? O meu inimigo, ele vai começar a se locomover para o alvo, tá?
Ele não começou ainda porque eu tinha colocado aquele delay de 10 segundos. Eu vou diminuir o tempo aqui, né? Ó, tá seguindo. Preste atenção aqui, beleza. Entrou no meu raio de colisão. Tá vendo meu raio de colisão, esse verdinho aqui? Todo mundo consegue ver? Beleza, Luiz. Ele entrou no meu raio de colisão, mas no meu console não tá aparecendo mensagem nenhuma pra mim. Por que não tá aparecendo mensagem nenhuma pra mim? Aí a gente tem que começar a analisar quais são os problemas que tem aqui. Ó, se eu entrar no meu inimigo, né? Existe algum colisor aqui no meu inimigo? Existe algum componente de colisão no meu inimigo? Ele tem algum colisor? Para um colisor de um bater no colisor do outro? Não tem, né? Meu inimigo não tem colisor nenhum. Então eu tenho que adicionar um colisor no meu inimigo. Ou sei lá, no que está se movendo. Então eu vou adicionar aqui um colisor. Eu vou pegar meu inimigo aqui e vou adicionar um colisor. Vou colocar aqui para ele, ó, um Cápsula Collider, né? Um Circle Collider 2D. Coloquei um colisor de círculo 2D. Vou aumentar o raio dele aqui para ele ficar maior. Ó, peguei, adicionei aqui, aumentei o raio para ficar maior. Tá. Novamente vou dar um play e vamos ver o que vai acontecer. Calma aí. Tá, eu vou fazer manualmente, fica mais fácil aqui. Ó, vou dar um play aqui e vamos ver o que vai acontecer, né? Então veja bem. Eu tenho o meu raio de colisão da minha caixa aqui. E eu tenho o meu objeto com colisor agora também. Eu vou pegar esse objeto com colisor e vou entrar com ele no raio de colisão da caixa. Entrei. Mas não está aparecendo mensagem nenhuma ainda no meu console. Por quê? Se eu abrir aqui o meu colisor, tá? Se eu abrir aqui meu colisor, olha, abri meu colisor, né? Perceba, eu não marquei o Trigger. Se o Trigger não tiver marcado, aquela função onTriggerEnter, ou onTriggerExit, ou onTriggerStay não vai funcionar. Eu preciso marcar o Trigger. Marquei o Trigger aqui. Beleza? Marquei o Trigger. Pronto. Marquei o Trigger. Mas mesmo assim, com o Trigger marcado, ele não está debugando para mim o que eu queria no meu código. Por quê? Vocês lembram que na aula passada eu falei que a colisão, ela depende de um objeto de física? Então, para ter colisão, eu tenho que ter uma simulação de física. E eu não adicionei essa simulação de física. Eu tenho que adicionar essa simulação de física. Então, eu vou chegar aqui no meu objeto e vou adicionar um Rigid Body 2D. Rigid Body é a simulação de física. Né? Então, eu vou chegar no meu objeto e vou adicionar um Rigid Body 2D. Tá? E vou falar que ele é do tipo Kinematic. Tá? Então, veja bem. Eu adicionei no meu colisor um objeto de física Rigid Body 2D. Adicionei aqui um Rigid Body 2D. Eu marquei o meu trigger como Trigger.
marquei como true e coloquei minha física como kinematic, ou seja, essa física ela vai ser simulada, só que o objeto não vai cair. Ele vai ser ativo ou desativo por código, porque eu quero que meu objeto fique parado, obviamente, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ou kinematic ou estática. Os dois vai funcionar. A partir desse momento, olha o que acontece aqui no meu console. No meu console está debugando, ó, o nome do objeto que entrou na minha colisão, Character 68 é o nome do objeto que está na minha hierarquia, e o nome entrou. Character 68 e o nome estou dentro. Ou seja, eu entrei na colisão e eu estou dentro da colisão. Só que agora eu vou mexer manualmente aqui para vocês verem, ó. Percebam um console aqui embaixo, ele vai ficar mudando. Ó. Character 68 saiu. Ó. Character 68 entrou. Character 68 está dentro da colisão. Vou limpar o console para vocês perceberem de novo. Meu console está limpo. Tá vendo meu objeto ali? Vou mexer nele para simular entrar e sair da colisão. Ó. Estou dentro, saiu da colisão. Entrou na colisão. Ó, entrou, saiu, estou dentro. De acordo com a programação do nosso código. Ou seja, funcionou. Por que que funcionou? Funcionou pelo seguinte. Eu adicionei aqui no meu objeto, né? Vou colocar aqui, ó. Objeto 1, né? Objeto 1 e objeto 2, né? Então tem o objeto 1 e o objeto 2. Tá? O objeto 1, ele tem um código. Ele tem um código que identifica a colisão. O objeto 1, ele tem um colisor 2D. Esse colisor 2D do meu objeto 1 está marcado como trigger. Ou seja, ele habilita a funcionalidade da função da unit. E esse objeto 1, ele tem um componente muito importante para simular toda a colisão e toda a física, que é o rigid body. Ou seja, o corpo rígido, né? Rigid body, marcado como dinâmico ou estático. Tá? Marcado como dinâmico ou estático. E, de forma congruente, o nosso objeto 2 tem uma colisão, um colisor 2D. Então, veja bem, nosso código funcionou por isso. Porque nosso objeto 1 tem um código dentro dele, tem um colisor 2D dentro dele, o colisor 2D está marcado como trigger, e tem um simulador de física, que é o rigid body. Portanto, quando o meu objeto 2, que também tem uma colisão 2D, entra na colisão do objeto 1, isso vai funcionar por esses princípios. Fala. O que precisa fazer para poder ativar o trigger state? Porque só apareceu o antes. Então, o on-trigger stray, ele ativa quando está dentro do colisor. Por exemplo, ó, estou dentro do colisor. Então ele ativa automaticamente. Ó, quando um colisor entrar dentro do outro, quando ele estiver dentro, um colisor estiver dentro do outro, por algum motivo, algum milagre embaixo dos panos que você não precisa saber, a Unity vai enviar um sinal para esse código. Você vai capturar esse sinal no código aqui, ó. Você vai capturar esse sinal no código aqui, ó. Tá vendo essa variável? Tá vendo essa variável collider 2D? Collision? A Unity manda um sinal para o código. Esse sinal vai entrar exatamente nessa função, que é uma função que ela vem de MonoBehavior, ela é herdada de MonoBehavior, tá? Ela vai entrar aqui. Quando ela entra aqui, ela passa um parâmetro. Qual é o parâmetro que ela passa para essa função? O collision. O collision tem todas as características da colisão. O ponto de colisão, o nome do objeto que colidiu, em que posição do mapa colidiu. E aí você vai pegar o collision e você consegue acessar os atributos dentro dele. No nosso caso, que atributo eu estou acessando? O game objeto, que é o objeto da cena, ponto nome, o nome dele na cena. E eu estou passando aqui, mais o saiu. O stay, a mesma coisa. Quando tiver um objeto dentro do outro colidindo, por algum milagre a Unity manda um sinal para cá, esse sinal entra nesse parâmetro collision, você acessa esse parâmetro collision e pega alguma característica de dentro dele. Entendeu? Então, por exemplo, nós temos onTriggerEnter 2D, onTriggerExit 2D e onStay, tá? Agora vamos fazer
Vamos supor que eu tenha dois objetos. Eu tenho um personagem que ele tem que ter uma colisão física, ou seja, ele não pode ser trigger, ele não pode passar um por dentro do outro, e eu quero fazer ele tomar um dano de bala. Ou seja, a bala tem que ter uma colisão, e ele tem que ter uma colisão, mas uma colisão bruta, que um vai bater no outro. Ele não pode entrar um dentro do outro. Então, a partir desse momento, eu não posso usar um trigger. Concordam? Fez sentido para vocês? Eu tenho que usar um on-collider. Eu tenho que usar uma colisão bruta. Concorda? Fez sentido? Se eu jogar essa caneta na parede, ela vai passar pela parede e ela vai bater. Então, a caneta tem uma colisão bruta com a parede. Uma colisão realista, real. Que é simulada, concorda? Esse trigger que a gente está fazendo, se eu jogar a caneta na parede, a caneta vai atravessar a parede. Com o trigger ativado. Com o trigger desativado, que é o que vai fazer agora, a caneta vai bater na parede e vai cair. Porque vai ter uma colisão real. Tá, Luiz, mas qual que é a função que a Unity me disponibiliza para que isso aconteça? Como a Unity tem padrões, e como eu falei no início da aula, você tem que seguir padrões, por padrão é só você pensar. Se quando eu chamo para uma colisão que passa um dentro do outro, eu chamo um trigger, se eu quiser uma que não passa, como que eu chamo? Ixi, não coloquei para carregar. On collision. On collision, enter 2D. Ou seja, em vez de ser um on trigger, vai ser um on collision. Uma colisão. Só deixa eu colocar para carregar aqui, senão vai descarregar o processo. Tá? Fez sentido para vocês? On collision, de colisão, vai identificar uma colisão bruta entre uma caneta batendo no meu braço e não passando. Fez sentido? Tá bom. Se eu tenho um on collision enter 2D, por associação, qual outro on collision eu posso ter? Alguém chuta? O exit e o stay. Então eu posso ter um on collision exit e on collision stay. E como que você associou isso? Por dedução óbvia, que por trigger eu tenho essas três funções, para o colisor real eu vou ter três funções também, que vão desempenhar os mesmos papéis, só que com uma colisão bruta. Por associação você consegue pensar isso. Então eu vou criar aqui uma função também chamada onCollision exit 2D e uma função chamada onCollision stay 2D. Tá? E aí a gente vai fazer o mesmo teste dentro delas, né? Então, para o onCollision enter 2D, eu vou printar aqui a posição, tá? É GameObject.transform.position, tá? Então, a posição mais entrou. Para quando eu sair, vai printar a posição mais saiu. E quando eu estiver dentro, vai printar a posição mais estou dentro. Beleza? Vou pegar esse código e vou disponibilizar para vocês aí, lá no Don'tpad novamente. Pronto. Já está no Notepad. Tá, vamos testar agora. Lembrando, prestem atenção aqui. Deixa eu só carregar aqui, né? Todo mundo está conseguindo escrever código? Porque o PC estava com aquele problema, né? De, às vezes, ter que instalar o net novamente. Olha, prestem atenção aqui, por gentileza, um segundo. Percebam. Se eu vir no meu objeto de colisor, né? Se eu vir aqui no meu objeto de colisor, Box Collider 2D, o trigger está marcado. Se eu continuar com o trigger marcado, eu não vou conseguir usar o collision. O collision tem que desmarcar o trigger. Se o trigger estiver marcado, eu utilizo a função onTriggerEnter. Como eu quero usar a função onCollision, eu desmarco o trigger. E aí eu permito uma colisão bruta entre um e outro. Então vou desligar aqui. Pronto. Agora, tá? Vou diminuir aqui e vou dar um play no meu jogo, né? Vou dar um play no meu jogo. E bora testar o que vai aparecer no nosso console. Vamos lá.
Então, se eu pegar meu caráter, meu personagem aqui, vou mover até uma colisão de um bater com a colisão do outro. Tá? Olha lá. A colisão de um bateu com a colisão do outro. Novamente, não funcionou porque eu esqueci do rigid body. Deixa eu adicionar o rigid body aqui, ó. Rigid body 2D. Vou mudar para estático, né, para kinematic. Tá. E agora vamos lá. Novamente. Então, a colisão de um vai entrar na colisão do outro. Não funcionou de novo. Tá. Percebam aqui agora. Calma aí que tem que configurar aqui. Ó. Então, a colisão de um vai entrar na colisão do outro. Caramba, não tá indo. Tá, foi. Tá, olhem aqui agora. Então, quando a colisão de um entra na colisão do outro, ó, ele aparece ali minha posição, ó. Estou dentro, colidi, saiu. A posição do personagem e essa informação, tá? Estão vendo aqui? Tá, mas quais eram os problemas que eu estava tendo que isso aqui não estava funcionando? Pelo seguinte, quando eu uso o collision, ou seja, uma colisão bruta de um com o outro, eu tenho que ter meu objeto de física, meu rigid body, tanto no objeto que vai ter o código da colisão, quanto no objeto que tem o colisor. Então eu tive que adicionar meu rigid body aqui também, ó. Porque como eu vou simular uma física de um batendo no outro, a física desse aqui, o simulador de física desse aqui tem que bater com o simulador de física desse aqui. Então, se eu for usar o trigger, eu só preciso ter o simulador de física no que está no script. Se eu for usar o collision, que é a colisão real, eu tenho que colocar nos dois, tá? Fez sentido para todo mundo? Agora é com vocês, tá ligado? Eu proponho um desafio para vocês que é o seguinte. Criar na cena aí, ó. Criem na cena, vamos supor uma moeda, um quadrado, algo do tipo. Um objeto. Ele vai ficar aqui no jogo parado, tá? Parado. Aí, você vai pegar um player, um inimigo, algo do tipo,
ele vai fazer ele passar por cima disso aqui. Quando ele passar por cima disso aqui, ele vai simular uma coleta desse item. Esse item vai ser destruído do jogo, tá? Quando você entrar na colisão desse cara aqui, passando esse objeto por cima desse, esse cara é destruído do jogo. Usando Trigger Enter ou Collision Enter, tanto faz, você escolhe. A função para destruir o jogo é uma função muito simples. Ela chama Destroy. Destroy. Aí você passa aqui dentro o objeto que você quer destruir. Só vou colocar no código aqui para vocês verem. Então olhem aqui. Para destruir um objeto no jogo, vocês usam a seguinte função, ó. Vou colocar aqui, ó, void start. Ó, vocês usam a função destroy. Tá bom? Então vocês usam a função destroy e passam o objeto que vocês querem destruir. Eu faço esse desafio para vocês, então. Checar a colisão desse cara com esse cara. Quando a colisão acontecer, chamar a função destroy e destruir esse cara aqui que é o coletável. Beleza? Quando acontecer esse é importante sempre ir lá no console, que no console vai estar escrito, tá ligado? O erro que aconteceu. Aí, ó, você tem que saber o básico de inglês ali, por exemplo, eu li aí com você agora, e você se perguntar de cara. Alguém conseguiu destruir do jeito que eu falei que eu propus? Conseguiu? Bom demais. Ó, eu vou corrigir aqui então. Como é que a gente faria isso? É que ele colocou o código nele, né? Provavelmente. Então, olha só, galera. Como que eu resolveria esse problema, tá? Primeiro, vamos supor aqui o código, tá? Eu iria criar uma função, por exemplo, uma função onDead, sei lá. Por que eu iria criar uma função? Para organização, deixar o código mais organizado. Dentro dessa função, por exemplo, eu dou um destroy e eu quero destruir meu próprio GameObject, tá? Então eu quero destruir meu próprio GameObject. Então, quando, por exemplo, eu tiver uma colisão ou um collision enter 2D, eu chamo minha função onDead, que seria minha função matar o inimigo, tá? Então, muito simples, eu simplesmente chamei a função destruir, que ela é herdada de MonoBehavior, é uma função padrão da Unity que ela vai fazer o quê? Se você ler a descrição dela aqui, ó, remove a game object component or assets. Remove um objeto ou assets. Olha só que interessante. Componente ou assets. Então quer dizer que eu posso apagar uma pasta do meu jogo com isso aqui. Olha o que perigo. Se um programador escrever errado e pedir para apagar uma pasta, ele consegue, em modo de execução, excluir uma pasta do seu jogo e crashar o jogo para cima. Tá ligado? Então, beleza. Eu vou pedir para destruir meu game objeto. Muito simples. Vou salvar. Vou dar um play aqui na minha cena. E quando um objeto entrar no outro, ele destrói. Ó. Vou entrar com um objeto no outro. E ele vai ser destruído. Por causa desse script muito, muito simples. Mas que a gente vai usar muito no jogo. Imagina quantas infinitas possibilidades de dar susto no jogador, de identificar que ele chegou numa área, de abrir uma porta, de, sei lá, abrir um baú, de ligar uma luz quando o objeto chega em tal posição porque ele colidiu com o trigger. Entendeu? Vou dar o play aqui e vamos testar se minha lógica funcionou. Ah, calma aí, a colisão está desativada.
Destruiu, tá vendo? Funcionou. Bom, são 9h35. Teoricamente eu tenho que dar intervalo para vocês. Então, se vocês quiserem intervalo, não sei como funciona agora. Vocês querem intervalo ou querem continuar? Então, agora são 9h36. 10 horas a gente volta, então. Então é para continuar? Aí, tá, então vou continuar aqui com vocês, então. Ah, vocês querem comer? Quer continuar? Tá, então, ó, vou continuar. Ó, prestem atenção aqui rapidão, por gentileza, a gente vai fazer uma votação. Como já são 9h37 e eu acredito que não vai dar tempo de fazer tudo que está aqui no planejado, não vai dar tempo, obviamente. Qual desses aqui vocês preferem aprender ou tentar fazer? Por exemplo, criar um menu, criar um canvas de menu inicial, ou seja, uma cena para criar o menu de start do jogo. Tem aqui, ó. Ah, esse aqui depende do primeiro, né? Usar essa cena de menu start e carregar um novo mapa, que teoricamente depende do outro. Ou criar um menu de pauser, que é tipo dar pauser no jogo. Teoricamente isso aqui é rápido, uns 15 minutos faz. Ou, por último, herdar uma classe, que é teoricamente o mais importante. Vocês iriam, por exemplo, herdar a classe de inimigo e fazer um novo poder para o seu inimigo através da classe herdada, que eu já vou dar pronta para vocês. Vocês vão aprender o conceito de herança. E aí? Votação aí. Quem prefere criar um canvas de menu inicial? Não? A gente fez isso aqui na aula passada, né? Mas só que a gente fez para um mapa, no caso. Usaram. Ah, daqui depende do outro, né? Criar um menu de pauser. Pode ser, a gente pode fazer o menu de pauser em uns 10, 15 minutos e depois deixar o final da aula para vocês criarem um inimigo usando herança. Pode ser? Porque, claro, o pauser é extremamente essencial pro jogo, né? Porque o cara quer dar um mijão e não pode porque o jogo não pausa. Hã? Não pode pausar? Não tem pause? Nunca joguei. Porque o jogo é todo online. Ah, mas jogo online não tem como ter pause. Então vamos banheiro já bom. Mas jogo online não tem como pausar? A gente tem que fazer um jogo online para quando um jogador do grupo dá pausa o jogo completo inteiro. Nossa, cara, o jogo vai rodar, tá ligado? O próximo jogo vai ser assim. Promessa. Então, pô, só pra deixar pausado, o jogo passeio. É, porque você tem que não pode. Ah, não, só tem. Tá no meu não joguei não. Eu tinha mas era divertido. Não, então você não vai estar como o Word só atrás, né? Não, o Word não. Não, vai, você tem acesso à internet. Aí depois você tem acesso à internet. Eu tinha pagado por anual. Só que mas como que você não tinha ninguém para jogar inteiro? Não, é porque eu tinha só Minecraft. Até hoje funciona aqui. Não, obrigado. Estava pensando aqui. A complexidade do código para você conseguir pausar o jogo antes da pessoa pausar.
Porque você vai ter que ficar verificando quantas pessoas pausaram, cara, o jogo. Tipo, se uma pessoa pausou, mas a outra não pausou em outro lugar do mundo. E a pessoa parou pra pensar nisso aí, a rede algoritmo que aqui ia ter que ter. Seria como se fosse aquele sistema de votar, por exemplo, tem numa Netflix, você vota para poder surrender ou não vota, assim, tipo, FF, tá ligado? É, mas isso aí é tipo feito com 20 pessoas numa sala. Imagina fazer com 10 milhões de pessoas jogando. Você Ah, não, você podia simplesmente. Ah, não, mas a checagem ia continuar do mesmo jeito. O algoritmo para fazer isso aí ia ser complexo. clicou no pause e parou. Então, mas e se um clicou no pause, parou? Aí outro clicou no pause ao mesmo tempo que tá parado. Aí esse que clicou primeiro despausa. Você tem que checar se o cara clicou novamente. Você tem que fazer tipo uma lista de pessoas que clicou e se essa lista estiver vazia, tá ligado? Quando o cara clica, você adiciona ele na lista. Quando ele desclica, ele sai da lista. Aí verifica, a lista tá vazia. Ah, o jogo não ia funcionar, né? Não, eu ia entrar no jogo sem. Eu ia comprar o jogo só pra dar pause e ir embora. Ia ir pra faculdade e deixar o jogo pausado no mundo. Tá, olha. Então, pra criar, deixa eu ver se vocês já estão começando a pegar o conceito que eu falei que é pensar por conta própria. Tipo assim, perceber padrões e pensar por. Beleza. Eu tenho a Unity e eu quero pausar o jogo na Unity. Alguém tem alguma ideia básica de como faria isso? Ó, em algumas aulas passadas eu já passei conceitos para vocês de pausa. Tipo, de tempo de jogo, tempo que o jogo é processado. Tempo em que o jogo roda, por exemplo, em câmera lenta, em alta velocidade. Então, alguém tem alguma ideia de como seria para pausar esse jogo? Alguém? Não? Você falou que usa o ciclo da máquina. É, mais ou menos. Todo jogo vai usar o ciclo de processamento da máquina. Só que pausar o jogo não tem a ver com o ciclo de processamento da máquina. É um negócio. Não, isso aí é para você usar o outro, por exemplo, carregar uma cena na outra. Você quer pausar o jogo. Fazer com que o tempo de execução fique zero. É mais ou menos isso. Para você pausar o jogo, você tem que pegar o jogo e multiplicar o tempo o tempo que o jogo roda. Vamos supor. O jogo está rodando numa escala de tempo 1. Se você quisesse o jogo de velocidade rápida, o que você faria? Você pegaria essa escala de tempo 1 e multiplicaria por um escalar, por exemplo, por 5. E aí o jogo seria 5 vezes mais rápido, concorda? Se eu quero pausar no jogo, eu pego essa escala de tempo do jogo, que por padrão é 1, e eu multiplico por quantos? Por 0. 1 multiplicado por 0 vai dar 0. A minha escala, o meu escalar é 0. Meu tempo de multiplicação do jogo vai ser 0, portanto o jogo está pausado. Nada vai funcionar. Lembrando, se o jogo estiver pausado, nada funciona. Nem load assíncrono. Então, se você tentar fazer algo assíncrono, em segundo plano, e pausar o jogo, não vai funcionar esse carregamento de segundo plano. Você pausou tudo. Mesmo o carregamento de segundo plano. Tá? Isso é válido, porque, por exemplo, às vezes você dá um pause, mas, vamos supor, você vai fazer um menu de pause e voltar para o menu inicial. Aí, na hora que você clicou no pauser, você pausou o jogo, pausou o tempo de escala do jogo. E aí você clica no botão de voltar ao menu inicial, só que o jogo trava, ele não volta no menu inicial. Por quê? Porque você pausou o jogo. E quando você clica no botão de voltar para o menu inicial, não funciona. Porque o carregamento assíncrono que ia funcionar não acontece. Você está com o tempo de multiplicação zero. E o menu de como está pausado? Entende? Porque você pausou o jogo, então ele não está rodando. Aí se o menu, por que ele funciona? É porque interação de mouse dentro do canvas, ela acontece de forma fora do tempo escalar. Entendeu? Então, tipo, tudo que for na parte do canvas, parte visual, parte de UI, ela não acontece em tempo escalar. Ela não acontece em tempo de jogo. Ela é tipo um tempo secundário, você não consegue pausar isso. O menu você nunca vai conseguir pausar. Justamente o cara que fez a Unity deve ter pensado nisso.
Se eu pausar, o mundo vai pausar também, nada mais funciona. Então, se você voltar pro momento inicial, eu te espaço no tempo e faço a carregamento. Exato. Se eu quiser voltar para o menu inicial, na hora que eu clicar no botão voltar para o menu inicial, por baixo dos planos do código, eu despauso o jogo e já abro a tela de carregamento. Aí o jogo vai estar despausado, só que carregando, para voltar para o menu inicial. Fez sentido para vocês isso? Mas como que eu vou implementar isso por código? Tá? Novamente, a gente vai criar um código para fazer isso. Criem vocês aí, ó, em Project, de novo na aba de estudo de script. Crie um código aí chamado, por exemplo, Pauser. Todo mundo conseguiu criar? Beleza. Novamente, como é meio óbvio, né? Criou o Pauser, já abre ele aí para a gente escrever o código. Tá. Vamos pensar aqui agora. Um jogo rodando é diferente de um jogo pausado, correto? Então, um status que eu falo, status, por exemplo, qual que é o status que eu, Luiz, estou agora? Eu estou sentado. O meu status atual é sentado, ou, por exemplo, o status atual do Luiz é o quê? Dando aula. Qual que é seus status agora, por exemplo, assistindo aula? Concorda? Então, tudo que você vai fazer no jogo, teoricamente, é um status. Por exemplo, o status de um inimigo seria movendo até o player, status parado, status dando dano, concorda? Logicamente, por associação, o pauser seria o quê? Status pausado. Mas se eu tenho status pausado, se eu tenho luz, automaticamente eu tenho o quê? Escuridão. Se eu tenho luz, automaticamente eu tenho escuridão. Se eu tenho bem, automaticamente eu tenho o quê? Mal, oposição. Sempre que eu tenho algo, eu tenho oposição a esse algo. Concorda? Então, se eu tenho um status pausado, qual que é a oposição ao meu status pausado? Despausado. Portanto, por lógica, o que eu teria que criar inicialmente aqui? Status. Status para o seu jogo. Concorda? Todo mundo concorda com isso? E como que eu crio status para o meu jogo? Existe uma primitiva que eu já falei para vocês, alguém lembra? A gente fez na aula passada. Enumeradores, enums. Que eu consigo criar status. Status para as coisas. Então a gente vai criar um enum, né? Que vai ser aqui um public enum, que eu vou colocar o nome de status game. Ou game status, sei lá. Game status. Para seguir aí o padrão do inglês, né? Game status. E quais são os status que meu jogo vai ter? Hã? Eu vou colocar o nome runtime, que seria, por exemplo, despausado. Runtime, né? Runtime. Ou seja, rodando o tempo, né? Tempo de execução. E qual seria o outro status, obviamente? Pause, pausado. Pauser. Beleza. Criei minha primitiva, né? Que é, no caso, uma variável de status. Quando eu tenho uma variável, o que eu tenho que fazer ela? Eu tenho que declarar ela, correto? Então, dentro da minha classe Pauser, eu vou declarar minha variável. Tá? Eu vou declarar minha variável. Vai ser, então, um private, para a gente proteger ela, né? Private. Eu quero que ela apareça no meu Spectre. Quando eu quero que uma variável privada apareça no Spectre, o que eu faço? Exatamente, serialize field. Eu vou serializar esse campo, né? Que já o próprio nome fala, field de campo, né? Então, serialized field private e o nome da variável que eu acabei de criar, que é um game status. Olha lá, ó. Já até aparece para mim, é como um enum aqui, ó. Aparece aqui game status como enum, porque eu declarei aqui em cima, tá? E aí eu tenho que colocar um nome aleatório. Um nome aleatório para ele.
Concordam? Aí eu tenho que colocar um nome aleatório para ele. Tá? E esse nome aleatório eu vou colocar de status. E eu, inicialmente, como valor inicial, eu vou passar aqui, ó, o status.runtime. Ou seja, meu jogo vai começar rodando, obviamente. Eu não vou começar um jogo pausado. Concordam? Até aqui todo mundo pegou? Ó, todo mundo conseguiu entender até aqui? Beleza. Mas veja bem, se eu tenho um status, eu tenho que fazer uma verificação de que status eu estou no momento, concordam? Todo mundo concorda? Eu posso fazer um if para isso, não posso? Não posso? Só que existe o switch. Switch é um if, só que é um if melhorado. Para quando você vai usar status, por exemplo, né? Então eu vou fazer um switch. Eu poderia fazer um if, mas imagine que esses meus status cresçam. Eu tenha 10 status. Eu vou fazer 10 if diferentes. Vai ficar muito grande, vai ficar um código ruim. Então eu faço um switch. Esse switch vai gerenciar esses vários ifs. Tá? Ah lá, eu vou escrever um switch que vai ser o status. Tá vendo? Esse switch ele vai ter o case, ou seja, o caso em que ele vai ser runtime. E aí eu paro o tempo. E ele vai ter o caso que ele vai ser o pauser. E aí eu paro também. Então, olha só. O que eu criei aqui? Eu criei um switch, que é tipo um gerenciador de ifs. Eu estou fazendo um switch em cima da minha variável status que eu declarei. E aí, caso a minha variável status seja runtime, eu executo aqui dentro, tudo que está dentro do runtime. Caso a minha variável seja pauser, eu executo tudo dentro dessa linha de código. Fez sentido para vocês? É como se fosse um if-else, só que melhorado. É uma gerência melhorada do if-else. Beleza? Tá bom. Beleza, agora é muito simples, né? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar uma void vazia que me retorna um vazio, que eu vou chamar o onPause. Ou seja, ela vai ser o meu status pausado. Tá? OnPause. E ao mesmo tempo eu vou criar uma void também chamada void, que eu vou chamar aqui como onRuntime. Beleza? OnRuntime. E aí, quando o meu jogo estiver pausado, eu vou ficar chamando em loop a void onPause. E quando o meu jogo estiver rodando, eu vou ficar chamando em loop a void onRuntime. Todo mundo conseguiu compreender isso aqui? Só que é assim, para quem sabe programação e orientação a objetos, a aula fica até monótona, tá ligado? Porque é uma coisa muito básica. Mas, claro, todo mundo vai aprendendo com o tempo, vai se adaptando. E no início, não posso falar a palavra. No início, eu tinha muita dificuldade. Quando eu tinha 12 anos, eu comecei a programar isso aqui. Aí eu fiz um servidor de um jogo chamado Rush e vendia por 300 conto por mês pra galera. Aí eu ganhava 300 por mês pra galera ficar jogando no meu servidor. Que eu levantei no PC da minha casa. Aí o PC da minha casa ficava o dia inteiro ligado. 24 horas por dia pra rodar o servidor que eu tinha programado do jogo. Aí a galera pagava VIP. Aí eu, como eu era gerenciador de servidor, eu instanciava objetos pro cara. Aí o cara me pagava $10 pra me dar uma arminha pra ele dentro do jogo. E aí era pra gringos, os gringos pagavam em dólar, tava nem aí. Aí, mas pra mim fazer isso aqui foi mó difícil, cara. Eu fiquei, uns 3 meses da minha vida, com 12 anos, em vez de jogar videogame, eu ficava assistindo documentário de Discovery Channel de leão e programando isso aqui. Então eu sofri pra caramba pra aprender também, tá? É normal. Mas enfim. Quando tiver no runtime, você vai chamar o runtime. Vai chamar essa função. Quando você tiver no modo pauser, if modo pauser, eu vou chamar a função pauser. Beleza? Show de bola? Tá. Mas e agora, realmente, como que eu pauso o jogo? A Unity, novamente herdando do MonoBehavior, que a gente está herdando essa classe aqui de MonoBehavior aqui em cima, ó. Dentro do MonoBehavior, existe uma classe estática, ou seja, ela não precisa ser instanciada, ela não precisa de um objeto que instancie ela.
existe uma classe estática que gerencia o tempo de execução do jogo. O nome dessa classe é time. E aí, por exemplo, você tem o time.deltaTime para equalizar um núcleo, um PC com o outro. E você tem o time.timescale, que é o tempo de execução do jogo. Então, se eu der aqui embaixo, ó, dentro do meu onPause time, busquei minha classe estática. Ó, se eu colocar o mouse em cima dela, ela aqui, ó, classe da UnitEngine.time provides a interface to get the time information from Unity. Ou seja, ela providencia uma interface para você pegar as informações de tempo da Unity. Time não é um tipo... Ah, beleza. Enfim. E aí eu dou um time, ponto, ó, e já deu autocomplete para mim. Timescale, o padrão é 1. A execução de jogo é 1. Como eu quero pausar, o que eu faço? Multiplico por um escalar, que seria 0, e zero essa variável aqui, né? Corta da edição. E, novamente, se eu quiser voltar para o tempo de execução, por dedução óbvia, o que eu faço? Time.typeScale vai para 1 novamente. Olha só, como é simples a gente criar um pauser no nosso jogo. Eu vou copiar esse código aqui, vou colocar lá no Notepad para vocês copiarem. Caso não tenham pegado aqui, né? Cara, quando a Unity está aberta no meu PC, o notebook fica travando, cara. Tá gravando também, né? Aí, foi. Beleza? Então, olha só. Nosso código de pausa está funcionando, já está feito. Novamente, esse código vai funcionar do jeito que está? Não, porque eu só criei ele. Eu não associei ele à minha cena. Beleza. Mas aí a gente entra num novo probleminha aqui agora. Eu preciso de uma interface gráfica que vai aparecer uma mensagem para a pessoa pausada e vai aparecer um menu, um botão para pausar e despausar. Como que eu resolvo esse problema aqui agora? Criando um canvas, eu vou criar a minha interface gráfica. Todo mundo lembra como cria um canvas? Então vamos criar um canvas de pauser aqui agora. Vou deixar para vocês. Criem um canvas de pauser aí. Ou seja, vocês vão criar um canvas aí na hierarquia. Vocês vão colocar dentro desse canvas um texto, com o nome que vocês quiserem, por exemplo, jogo pausado, pauser, né? E aí vocês vão criar 2 botões, né? Se seria, por exemplo, vou criar só um botão de pausar, porque a gente não vai colocar o código de voltar para a tela inicial. Né? Coloca aí, por exemplo, deixe pausar. O botão de pausar. Entendeu? Cria um canvas, cria um texto dentro desse canvas. Você pode colocar desenho, um sprite aqui para deixar bonitinho dentro se quiser. E cria um botão de pausar dentro dele, no qual a gente vai associar nosso código. Beleza? Vou dar para vocês aí 10 minutos para fazer isso. Ó, o canvas tem que ficar dentro da hierarquia, concorda? Então, vai na hierarquia, create. Na hierarquia, create. Aí, ó. Não, clica com o botão de... Você não tá na hierarquia, clica na hierarquia. Hierarquia. Ó, UI. De Unity Interface. Eu vou mostrar aqui para todo mundo. Galera, olha aqui rapidão. Quem está com dificuldade de criar o canvas? Vai na hierarquia, botão esquerdo do mouse e UI de Unity Interface. Aí tem aqui, ó, texto, botão, qualquer coisa. Se você clicar no canvas puro, ele vai criar só um canvas puro. Mas se você clicar, por exemplo, no texto, ó, se eu clicar aqui em Legacy, né, vou criar um texto antigo, do modo antigo, vou clicar no texto, ó, ele automaticamente cria um canvas para mim, já com texto dentro dele, ó. Criou um canvas com o texto dentro dele, ó. Tá vendo o texto ali? Só que ele tá em preto, né? Vou colocar em branco aqui, ó, para ficar mais forte. E vou aumentar o tamanho para vocês conseguirem ver. Ó. Tá vendo? Beleza? Todo mundo consegue? Vai, 10 minutinhos aí para vocês criarem um canvas e a gente começar a mexer.